A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, capítulo 19. Jesus atravessa o Jordão. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Pai, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, ó Deus, a concluir, Senhor, esse capítulo para a glória de Deus. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e coroas ali. Vieram a eles alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e disse: por esta causa deixará o homem o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, porque mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que si mesmo se fizeram eunucos, por causa dos reinos do céu. Quem é apto para admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai, pois, os pequeninos, não embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo eles imposto a mão, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, lhes disse: mestre, que fareis eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Disseram: sendo quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é impossível. Tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixemos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade, vos digo que vós, os que seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta
no trono da sua glória. Também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos e indo para os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles um denário. E chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12. Em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Respondeu-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, mas não comete concedê-lo é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário.
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão o repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: O que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Com doido, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e traze-mo. Se alguém vos disser alguma coisa, responderam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que aí te vem o teu rei humilde montando em jumento, no jumentinho cria o animal de carga. E nos discípulos, tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré e da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam, compravam também, derrubou as mesas dos cambistas e as árvores dos que vendiam, dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, os transformeis em convites salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas e as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca leste da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes,
não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com autoridade fazer essas coisas? E quem deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi: com autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou de homens? E discorriam entre si e disseram-lhes: do céu. Ele nos dirá: então, por que não acreditaste nele? E se dissemos, dois homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então respondeu Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai longe trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhes a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois arrependido foi. Qual dos filhos fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, a acreditar-te nele. Atendei noutra parábola, havia um homem, dono da casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lugar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocaram. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o barbeiro, este é o herdeiro. Ora, vamos e matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha aos outros lavradores, que remetem os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino dos céus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará sem pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó.
Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E com, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas consideravam como profeta. E assim finalizamos essa parte desses capítulos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e não deixe de colocar o teu like lá. Deus abençoe. Amém?